Protocolo estabelece regras a serem seguidas. Nós vamos falar de protocolos hoje. Hoje eu quero falar de protocolo, porque é muito interessante como isto funciona. Eu estava assistindo alguns vídeos da realeza e estava vendo sobre o príncipe William e o príncipe Harry. O príncipe William seguiu os protocolos, e esses protocolos deles para criança bem difícil. Como sentar, como falar, como sentar à mesa, como receber as pessoas, tudo tem detalhes. E ele sempre seguiu religiosamente aquilo. E eu fiquei a pensar que nós também somos realeza, né? A palavra de Deus nos diz que nós somos sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Então nós somos realeza. Aliás, somos filhos do rei. Eu quero que você se sinta realeza hoje para escutar um pouco dos protocolos de Deus. O protocolo de Deus, ele nos ensina, primeiro, que todos somos filhos de Deus. E lá em 1 João 1,12 diz: a todos que o receberam, deu-lhes o poder, olha bem, poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. Se você crê em Deus e você aceitou Jesus no seu coração, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você deve seguir os protocolos cristãos, os protocolos que Jesus deixou. Jesus não deixou protocolos com a rigidez da realeza, porque na realeza os protocolos mantêm uma distância da sociedade. O rei está lá, a sociedade está no outro momento. Tanto que quando tem um príncipe ou uma princesa que se aproxima do povo, é uma notícia mundial. Mas Jesus não. Jesus veio para o meio do povo e ali ele também passou os seus protocolos. Os filhos do rei Jesus, eles foram ensinados humildade. Os filhos do rei da realeza humana, andar com elegância. Não que você precisa ser cristão e deselegante, mas você precisa ser humilde, porque também, às vezes, essa elegância é um pouco de vaidade. Na realeza humana, nós temos que ter postura. Na realeza do reino, nós temos que ter santidade. Olha que diferença, né? Uma postura, sim, mas de santidade. Você não se molda ao homem. Romanos 12, 2, né? De 1 a 2 ali, ele fala o quê? Não vos conformeis, não entre na forma do mundo. Antes, renovai a vossa mente em Cristo Jesus, para ter os protocolos dele. A identidade. Na realeza, como é que eles se identificam? Usando as coroas. Eles usam coroas. Nós nos identificamos com Jesus, tendo a identidade de Jesus, as pessoas olhando para nós e lembrando de Jesus. Essa é a identidade do cristão. Quando as pessoas olham para nós, eles devem ver em nós Jesus, pelas nossas atitudes, pela nossa fala. Cuidado com o que você fala. Você não pode ser cristão falando palavrão. Você precisa ter a fala de Jesus. Jesus era o quê? Manso e humilde. Amance a sua voz. Peça para o Espírito Santo. Eu sempre pedi muito isso para o Espírito Santo. Senhor, faz uma voz, me dê uma voz que as pessoas se agradem. Porque eu sempre fui muito, eu sou sanguínea, eu sou colérica, então a minha voz sempre foi muito agressiva. E eu, quando me converti, pedi: Senhor, muda a minha voz. Eu quero ter uma voz que as pessoas se agradem. No reino humano, eles herdam o quê? Eles herdam palácios, eles herdam comunidades, eles herdam o que eles conquistam.
No reino de Deus, nós herdamos muito mais, nós herdamos a vida eterna. Seguir os protocolos de Jesus é ter uma vida abundante. Eu vim para que tenhais uma vida abundante. O que é uma vida abundante? Não é uma vida cheia de dinheiro, também é ter dinheiro para fazer o que você quer, para ter as suas necessidades satisfeitas. Mas é ter paz, é ter longanimidade, é ter prazer em estar na sua casa. Quantas pessoas não têm prazer de voltar para casa? Tenha prazer em voltar à sua casa porque você segue os protocolos de Deus. Quando você chega em casa, você abraça a sua esposa, você abraça o seu esposo, você pega seus filhos no colo, você não pega primeiro o jornal. Sabe? Voltar para casa, ter prazer com essa família que Deus lhe deu. Se essa família não está lhe dando prazer, reveja a sua atitude. E aqui eu quero contar uma situação que eu já contei num vídeo. O menino que eu atendi, grande, de 1,83 m, com 13, 14 anos, me disse que não estava bem na escola. E eu perguntei por quê? Porque lá em casa, e aí eu perguntei, e a escola? Ah, tá bem. E a família? Não, não tá bem. Por quê? Porque o meu pai, quando chega em casa, senta e vê o jornal. E eu quero sentar no colo dele e eu não posso mais, porque eu sou muito grande. E eu falei, chega em casa, pede licença para o teu pai, tira o jornal da mão dele, se joga no colo dele, abraça, beija, ele vai se assustar. E se ele brigar contigo, não diga nada, que eu vou te ensinar outra técnica. Ele fez isso e o pai veio chorando no meu consultório. Não sabia que eu estava prejudicando o meu filho. Às vezes você não sabe que está prejudicando a sua família. Reveja, se a sua família não vai bem, reveja a sua atitude. Nós não mudamos o outro, nós mudamos a nós mesmos. Quando nós mudamos, o ambiente ao nosso redor muda. E eu vou dizer para vocês que o ambiente mudou ao meu redor. Eu que era tão agressiva, hoje eu não sou. E hoje eu sei que muitas pessoas gostam de estar comigo. Protocolos de Deus fazem com que nós reflitamos a imagem de Jesus, porque lá em Gênesis 1, 27, está escrito assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus nos fez imagem e semelhança dele. Aqui ele está falando de homem, e como eu não sou da ideologia de gênero, eu entendo a Bíblia como façamos o homem, aquele homem genérico, homem e mulher, que eu acho que não tem nada de pejorativo. Eu creio que Deus não ia fazer as coisas erradas, ele fez as coisas perfeitas. Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele criou o homem e a mulher, portanto, estava tudo no gênero humano. Se ele nos fez imagem e semelhança dele, nós precisamos andar nessa terra desta maneira. Senão não somos cristãos. Nós escutamos tantas pessoas que dizem, meu pai na igreja é um e em casa é outro, a minha mãe na igreja é um e em casa é outra. A minha filha na igreja, outro dia eu atendi uma pessoa me dizendo, a minha filha vem à igreja e agora não é a mesma. Agora quando ela vem sozinha para a igreja e não é mais a mesma quando vinha comigo. Escuta, nós temos que ser imagem e semelhança de Jesus em qualquer lugar, sejamos crianças, adolescentes ou adultos, casados ou solteiros. Imagem e semelhança de Jesus. Leia a vida de Jesus para que você possa seguir os protocolos dele. Se você não conhece a vida dele, como é que você vai seguir os protocolos dele? Quantas pessoas nunca leram os evangelhos onde está escrita a vida de Jesus e os Atos dos Apóstolos? Esses 4 livros são os livros que falam exclusivamente da vida de Jesus. Leia e siga, porque nós precisamos ser guia para os nossos filhos, nós precisamos ser luz no lugar onde nós vamos, seja no nosso trabalho, seja numa cafeteria, sejamos luz onde nós cheguemos, porque Jesus é luz.
E Ele é luz para a nossa vida e nós devemos ser luz para a vida dos outros. Seja luz onde você está. Siga os protocolos de Jesus e você vai ser muito mais feliz e vai ter muito mais paz. Você que assistiu esse vídeo, eu agradeço porque você ficou até aqui. Dê o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas, que eu sei que vai ser uma bênção na vida delas. Faça seu comentário e me siga nas redes sociais.